pessoal, aqui é o professor Natan de Geografia e a aula de hoje será uma segunda revisão. A ideia da aula de hoje é vocês revisarem os conteúdos que vocês viram desde a aula seguinte, a primeira revisão, até a última aula. E essa revisão será feita por meio de resolução de questões do Enem e da UERJ. Lembrando os assuntos que foram abordados nessas aulas: as revoluções industriais e os modelos de produção, tipos de indústria e industrialização brasileira, geografia da energia, geografia urbana, geografia agrária, geografia da população e geografia dos transportes. Agora nós vamos começar a resolver as questões. Eu sugiro que, após eu fazer a leitura de toda a questão, vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão, porque em seguida eu vou dar a explicação e apresentar o gabarito da questão. A primeira questão é do Enem de 2017 e traz um trecho de um texto. O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e as distâncias menores, pelos movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. A questão pede: a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de A. Descapitalização do setor primário, B. Ampliação da economia informal, C. Tributação da área residencial citadina, D. Desconcentração da atividade industrial, ou letra E. Saturação da empregabilidade no setor terciário. Essa questão, ela traz claramente um conteúdo de geografia urbana, em relação ao quê? Ao crescimento das cidades médias nos últimos anos. Como vocês viram nas aulas de geografia urbana, as cidades médias cresceram muito no Brasil nos últimos anos. E isso se deve, em parte, à ida de muitas indústrias, de muitas grandes empresas para essas cidades médias, devido a vários fatores, como, por exemplo, disponibilidade de recursos, como o preço da terra ser muito menor em relação a uma terra no centro urbano, muitas das vezes incentivos fiscais, ou seja, aquela cidade, aquele município oferece algum tipo de isenção de imposto para que essa empresa vá para essa cidade média. Então, esses elementos são muito atrativos para essas empresas. Então, elas saem de grandes centros urbanos ou mesmo cidades que não têm esse tipo de incentivo, passam a ter e aí atraem essas empresas, ou mesmo empresas que não estavam presentes no Brasil e passam a estar e vão direto para essas cidades médias. Então, esses elementos contribuem para que essas empresas passem a estar ali, né? Então, isso acontece e isso causa um outro fenômeno, que é exatamente essa influência no fluxo migratório no Brasil. E isso acontece por quê? Porque as empresas indo para essas cidades médias, como são grandes empresas que empregam muitas pessoas e muitas das vezes precisam de mão de obra qualificada que na cidade não tem, eles acabam atraindo várias pessoas que são de outros lugares do Brasil para morarem nessas cidades médias e trabalharem nessas empresas. Então, essa relação da empresa estar numa cidade média e essa capacidade de atração de pessoas acontece bastante quando a gente tem esse fenômeno. Que qual é o fenômeno? Quando a empresa sai de uma grande cidade e vai para uma cidade menor, né? Nós vimos que a tendência até pouco tempo atrás era uma concentração de indústrias nos grandes centros, mas que isso nos últimos anos mudou bastante. Então a gente tem agora um fenômeno de quê? De desconcentração, de saída dessas
empresas de grandes indústrias dos grandes centros para cidades menores. Então, a resposta para essa questão é a letra D, desconcentração da atividade industrial. A próxima questão também é do Enem de 2017 e traz um trecho de uma reportagem. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. A questão pede: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de A. Reforma agrária, B. Expansão mercantil, C. Concentração fundiária, D. Desruralização da elite, ou letra E. Mecanização da produção. Lembrando aqui das aulas de geografia agrária, vocês viram que a Lei de Terras, quando foi lançada em 1850, ela dizia que, a partir daquele momento, quem não tivesse terra só poderia adquirir terra por meio de compra. E o que acontece? Os trabalhadores que foram escravizados e que agora eram libertos, eles não tinham condições financeiras de comprar essa terra. Então, a Lei de Terras, como vocês viram nas aulas de geografia agrária, elas favoreciam as pessoas que já tinham condição financeira de comprar terras. Então, isso facilitou um processo, uma característica que até hoje está presente na geografia agrária brasileira, que é o que está contido na letra C, a concentração fundiária, que é o quê? É exatamente essa concentração de muitas terras na mão de poucas pessoas. Então, esse processo de concentração fundiária, como vocês viram na aula, ele acontece até hoje no Brasil e é por isso que muitos movimentos sociais, eles lutam pela reforma agrária, que seria o quê? Exatamente esse processo de uma divisão mais igualitária da terra. A questão 3 é do Enem de 2016 e traz um trecho também de um texto. A mundialização introduz o aumento da produtividade, do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda, exemplificando, mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular digital com puro uso da força de trabalho. A questão pede: os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo ou pela A. Crise bancária e o fortalecimento do capital industrial, B. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal, C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva, letra D. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário, ou letra E. Diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Essa é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado na hora de resolver. Porque quando a gente lê, por exemplo, o Just in Time, relembrando aí as nossas aulas, a gente lembra direto do quê? Toyotismo. E aí o aluno vai na letra B, inovação toyotista. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque na letra B, inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. Então tem mais uma característica ali presente. E que é uma característica que o próprio texto diz que ela não vai acontecer, que é a regularização do trabalho formal. Se a gente parar para pensar nesses fabricantes e distribuidores de bebidas que trabalham com just-in-time, ou seja, né, com essa questão de uma racionalização maior da produção em relação à sua demanda, mas o texto diz, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Né? Então, se a gente parar para pensar com esse exemplo, a gente vê que muitos desses trabalhadores são autônomos, eles não têm um trabalho formal, eles trabalham por conta própria. Então, a letra B, ela não pode ser a alternativa correta, porque ela traz um elemento, mas ela traz um outro elemento que não
está de acordo com o que o toyotismo ele propõe nesse exemplo específico, tá? Então, se a gente pensar nos outros elementos, nas outras alternativas, a crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. O texto não fala nada especificamente sobre crise bancária, então a gente pode eliminar. Letra D, emergência da globalização e a expansão do setor secundário. Se a gente parar para pensar, o setor secundário, né, a gente tem a expansão da indústria, né, mas a emergência da globalização é um elemento que já aconteceu, né? Então, na verdade, a globalização já aconteceu há muito tempo, como vocês já viram. Então, a letra D, devido a esse item, ela também não é a resposta correta. E a letra E, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Então, só pela letra E, ou seja, diminuição do tempo de trabalho. A gente sabe que não acontece sempre, principalmente nesse exemplo que foi citado nesse texto, porque muitas das vezes a pessoa trabalha por conta própria, então ela, às vezes precisa de mais tempo de trabalho, inclusive, para ter uma boa renda. E a necessidade de diploma superior também não se aplica ao caso citado nesse trecho do texto. E aí temos a letra C, o impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Vocês viram que a tecnologia foi fundamental para que o toyotismo acontecesse e para que ele fosse implementado, né? Então, graças às tecnologias que foram desenvolvidas para a produção, o toyotismo pôde acontecer. E as modificações na estrutura produtiva. Então, vocês viram que o toyotismo ele se difere muito, por exemplo, de outros modelos de produção, e isso afetou, né, a sua própria estrutura produtiva. Então, porque ele já tem uma característica própria. E então, a resposta correta para essa questão é a letra C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. A próxima questão é do Enem também, de 2016. E ela traz um gráfico com o título: O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. E ali tem um gráfico mostrando a taxa de fecundidade total e de alguns países: Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. Quando vamos para o texto, diz: uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da A. Oferta de mão de obra nacional. B. Média de expectativa de vida. C. Disponibilidade de serviços de saúde. D. Despesa de natureza previdenciária. Ou letra E. Imigração de trabalhadores qualificados. Quando vamos analisar o gráfico, a gente pode perceber que em todos os países houve o quê? Uma diminuição da taxa de fecundidade, seja ela em nível maior, como foi o caso do Brasil e da China, ou seja, em um nível menor, como foi o caso dos Estados Unidos e o Japão. Então, o que a gente pode perceber é que em 1970, as mulheres, né, tinham muito mais filhos, lembrando que a taxa de fecundidade é uma média, né? Então, 1970, em média, as mulheres tinham muito mais filhos do que elas tiveram em 2010. Então, o que a gente vê é que, na verdade, houve uma redução muito grande dessa taxa de fecundidade. E, a partir daí, quais são as implicações que isso traz para a dinâmica populacional brasileira? Que é o que nos interessa aqui, já que estamos falando de Brasil, mas que, de forma geral, afeta todos os outros países citados também. Nós temos a letra A, oferta de mão de obra nacional. Né? Então, se a gente parar para pensar, em um futuro próximo, cada vez menos teremos o quê? Brasileiros, no nosso caso, ou, por exemplo, nos outros países, né? Pessoas do próprio país no mercado de trabalho, na população economicamente ativa, que nós falamos, a PEA. Então, vai haver uma redução muito grande, né, aí nas próximas décadas. Então, a letra A, oferta de mão de obra nacional, é a resposta correta para essa questão, porque nós temos aí uma redução muito grande de taxa de fecundidade, o que vai implicar
em termos bem menos trabalhadores em idade ativa, né, ou o que se chama população economicamente ativa.